Olá, pessoal. Estamos nesta segunda-feira, véspera de 1º de maio, continuando os estudos do Regimento Interno TRT Primeira Região. E hoje nós falaremos dos artigos de número 51 ao 54A. Qual que é a temática desses artigos? Permuta e também promoção por antiguidade ou merecimento. Então, muita atenção, principalmente a esse artigo número 51, que vai falar das condições de permuta. Então, permuta, troca entre desembargadores e juízes titulares de vara do trabalho. Bom, então é possível que haja permuta? É possível. Mas quais são as condições que deverão ser obedecidas? Inciso 1. É importante que seja feito um pedido escrito, conjunto, portanto, das duas, aqueles que estão desejando essa permuta, né, tanto, por exemplo, um juiz A e um juiz B, pedido escrito conjunto, formulado pelos interessados e dirigido ao presidente do tribunal, com comprovação de que os serviços dos seus gabinetes ou varas do trabalho estão em dia, porque é muito cômodo eu solicitar uma permuta e deixar um acúmulo de trabalho para aquele que vai ocupar o meu lugar nessa permuta. Então precisa estar com os trabalhos em dia. Esse pedido, portanto, ele é dirigido ao presidente do tribunal. Essa é a primeira observação. 2. Publicação no Diário Oficial, correndo de então o prazo de 15 dias, dentro do qual outro magistrado mais antigo pode manifestar sua preferência. Então, há essa possibilidade de permuta? Há. Mas um outro magistrado mais antigo que um desses que estão solicitando a permuta manifestar a preferência, essa preferência será invocada a ele. Ok? 3. A permuta será assegurada ao magistrado mais antigo desde que requerida tempestivamente, ou seja, desde que requerida nesse intervalo de 15 dias que foi destinado ao inciso 2. E observado também o disposto no inciso 1 desse artigo. O inciso 1 fala sobre a forma dessa solicitação. Pedido escrito, conjunto e formulado pelos interessados, dirigido ao presidente do tribunal. Inciso 4. A permuta de desembargadores restringir-se-á à turma ou à sessão especializada. Ok? Então, a permuta será restrita dentro de uma turma, de turmas ou de sessões especializadas. Os presidentes da turma só poderão permutar após renunciarem ao cargo e desde que outro desembargador integrante da turma aceite a presidência. Porque como nós temos uma responsabilidade muito grande para o presidente de uma turma, ele pode permutar? Pode, mas veja só, por conta da sua responsabilidade e das suas incumbências, é importante que ele renuncie ao cargo de presidente e que tenha outro desembargador naquela turma para ocupar aquela presidência, porque ela não pode ficar vaga. 6. Os juízes titulares somente poderão permutar caso estejam com os serviços em dia nas respectivas varas do trabalho, foi o que nós já falamos, inclusive em sentenças em atraso e após ouvida a corregedoria regional. Desses requisitos, dessas condições, o que eu mais gostaria que vocês se atentassem é ao inciso 1 e ao inciso 2, que tem grandes chances de serem cobrados em prova. Tudo bem? Vamos agora ao artigo 52, que fala sobre os critérios de antiguidade e merecimento. Olha só, no preenchimento de vagas para a promoção de juízes substitutos e para o acesso de juízes titulares, serão observados alternadamente os critérios de antiguidade e merecimento. Beleza. Agora olha só o parágrafo 1º. Quando da convocação do tribunal pleno, o presidente apresentará aos demais desembargadores as informações do corregedor regional e do diretor da escola judicial a respeito dos juízes concorrentes, aqueles que estão concorrendo à promoção, referentes aos temas do artigo 93, inciso 2, a linha C da Constituição. Vamos lá ao artigo 93, inciso 2, a linha C. Olha só o que diz. O inciso 2 fala sobre a promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendendo às seguintes normas. A linha C.
aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Ok? Então é importante que sejam obedecidos esses critérios da linha C do inciso 2 do artigo 93 da CF. Artigo 52. No preenchimento das vagas para a promoção de juízes substitutos e para os acessos de juízes titulares, nós falávamos sobre os requisitos, né? Então nós temos que observar primeiramente esse parágrafo 1º, que é o artigo 93, inciso 2, a linha C. Parágrafo 2º. Na promoção e no acesso por merecimento, o Tribunal Pleno organizará lista tríplice, nela incluídos aqueles que em 3 votações sucessivas reunirem maioria absoluta de votos. Então, para a formação desta lista tríplice por parte do Tribunal Pleno, no que tange na promoção e no acesso por merecimento, ele vai figurar nessa lista tríplice aquele que, em 3 votações sucessivas, reuniu maioria absoluta dos votos. Parágrafo 3º. Se ocorrer mais de uma vaga, então esse parágrafo 2º fala de uma vaga, se ocorrer mais de uma vaga a ser preenchida pelo critério de merecimento, a lista conterá o número de juízes igual ao das vagas mais 2. Né? Então nós temos que observar, para que haja a formação desta lista tríplice, uma vez que a ocorrência de mais de uma vaga a ser preenchida pelo critério, a lista conterá o número de juízes igual ao das vagas mais 2. Parágrafo 4º. Em caso de empate, será realizada uma nova votação, adotando-se, caso persista, o critério de antiguidade para o desempate. Então, mais uma vez, temos aqui o critério de antiguidade, sendo muito importante para desempatar. Artigo 53. No preenchimento da vaga de antiguidade, o voto será secreto, admitida a recusa do juiz mais antigo, apenas pelo voto fundamentado de 2/3 do Tribunal Pleno. Então, olha só, estávamos falando sobre preenchimento da vaga por merecimento, só que nós temos também o preenchimento por antiguidade, não temos? Bem, essa vaga por antiguidade, ela será preenchida pelo mais antigo, mas o juiz mais antigo pode recusar, pode, mas olha só, admitida a recusa do juiz mais antigo apenas pelo voto fundamentado de 2/3 do Tribunal Pleno. Então, eu tenho um juiz que é mais antigo, ele vai preencher. Posso recusar esse juiz mais antigo? Sim, desde que haja o voto com fundamento, voto fundamentado de 2/3 do Tribunal Pleno. A fundamentação da recusa será consignada na cédula de votação de preenchimento obrigatório sob pena de nulidade do voto. Então, enquanto estiverem votando, em relação a essa fundamentação, deverá conter na cédula de votação para recusar esse juiz mais antigo. Tá bom? Artigo 54. Houve recusa. Então, em caso de recusa desse juiz mais antigo, os motivos apresentados na sessão serão registrados em ata. Parágrafo 1º. Pelo presidente do tribunal, será dada ciência da motivação ao juiz da recusa de sua promoção, assegurando-se-lhe o prazo de 10 dias para a defesa. Então, olha, fui recusado, posso me defender? Sim, a Constituição prevê contraditória e ampla defesa, até mesmo nessa situação. E qual que é o prazo? 10 dias para a defesa. Terminou esse prazo de 10 dias, não houve defesa, o tribunal reiniciará a votação a partir do juiz seguinte da lista, ou seja, o próximo mais antigo. Então, é possível que esse juiz mais antigo que foi recusado se manifeste na defesa? Sim, 10 dias que ele tem. Não houve defesa, busca o próximo juiz, o próximo magistrado mais antigo na lista. Artigo 54 ainda, parágrafo 3º. Oferecida defesa, porque olha só, no parágrafo 2º nós vimos que não houve defesa. Parágrafo 3º. Oferecida a defesa, o presidente do tribunal determinará a autuação de processo administrativo e procederá ao sorteio de relator para a instrução. Então, se houve a defesa, agora eu preciso que alguém fique responsável por averiguar esse processo, não é? Que vai ser o relator que será sorteado. Parágrafo 4º. Confirmada a recusa, né, pelo voto de 2/3 dos seus membros, o tribunal prosseguirá na forma do parágrafo 2º, ou seja, agora eu tenho que buscar o outro mais antigo para que eu possa reiniciar a votação. Tudo bem até aqui? Bacana.
E, por fim, nós temos o artigo 54A, que diz que compete ao Corregedor Regional do Trabalho da primeira região proceder à designação de juízes de trabalho substitutos para funcionarem em auxílio ou em substituição. Parágrafo 1º. O critério para a designação deverá observar a escolha do juiz do trabalho substituto, conforme a sua antiguidade no cargo, e a Corregedoria disponibilizará mensalmente, com antecedência de no mínimo 15 dias úteis, as designações dos juízes do trabalho substitutos, observada a ordem de preferência de cada um. Então, por exemplo, eu preciso de um juiz do trabalho substituto para auxiliar em uma ou substituir em determinada situação. É possível? Sim. Quem procede a essa designação é o Corregedor Regional do Trabalho. Tudo bem? Parágrafo 3º. Compete ao juiz do trabalho substituto e ao juiz titular de vara do trabalho, após ciência da designação, oferecer impugnação fundamentada no prazo de 48 horas, garantido, se for o caso, contraditório, seguida de decisão do corregedor em igual prazo. Às lotações emergenciais não se aplicam os parágrafos anteriores, até uma nova designação de que trata o parágrafo 2º. O mais importante desse artigo 54A é justamente o caput desse artigo 54A e a disponibilização mensal pela Corregedoria Regional destas designações. Tudo bem? Assim, então, nós fechamos o artigo 54A, voltaremos dando prosseguimento aos estudos do regimento interno. Temos ainda um longo caminho pela frente. Bons estudos e até mais.